de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que gosta de Pix, para você que gosta de cartão, eu sou Ricardo Ventura, esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais faturar nas redes sociais. Eu quero perguntar, vou perguntar para os mais velhos aqui da mesa. É o Roma. É o Roma? É o Roma? É o Roma. Roma, você já trabalhou com cheque? Ih, demais. Você lembra do cheque predatado? Lembro muito. Às vezes a gente ia comprar, Ventura, e o pessoal colocava o papelzinho, grampeava um ou dobrava a pontinha assim, ó. Bom para. Bom para. Só que tinha um problema, negão. Você lembra que quando você depositava em cheque, ficava assim, sobre cheque? Exatamente. O que era o sobre cheque? Você não podia sacar. O dinheiro tava lá, mas você não podia sacar. Era o sobre cheque, você não sabe nem o que é isso, né? Você tá assim, boiando. Assim. É coisa dos tempos dos Incas e Maias. Pietra, você lembra disso? Eu do lembro. sobre cheque? Eu tive cheque. Primeiro aquele do Parque da Turma da Mônica, né? E depois, no começo da adolescência, todo mundo tinha isso na minha época. Lembra no começo de da treinar adolescência, eu já assinatura? cruzei. Treinar assinatura. Demais. Então, o que acontece? O PL tá com sobre cheque. O PL está com dinheiro, mas não pode mexer. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe o que aconteceu, o PL fez ali uma audiência ali, ele trouxe os repórteres, as pessoas, para demonstrar que eles estavam indignados ali, com umas dúvidas ali em relação às urnas, os logs e tudo mais. E 13 minutos depois, né, um estudo de 200 páginas, exatamente 13 minutos depois, ele multou em 22,9 milhões. Como eles não tinham esse dinheiro, ficou bloqueado as contas. O que isso vai representar, negão? Isso representa que quem vai pagar não é o PL, quem vai pagar é você aí de casa, porque é assim que funciona. O dinheiro, o PL não é uma empresa, entendeu? Apesar dele ter os seus afiliados pagando ali todo mês, como muitos partidos fazem, ainda assim, se somar todo mundo, não dá 22 milhões. Então esse dinheiro, de alguma forma, vai acabar saindo do fundo partidário, que agora foi bloqueado. Tem gente que está falando assim, não, negão, mas você tem que ver que ele não pode, que é lei que não pode usar o fundo para esse tipo de coisa e tal. Ah, tá bom, então eles vão pegar do bolso. Sério, no Brasil, você acha mesmo que o político vai tirar do bolso? Seja sincero, você aí de casa. Já é uma excrescência a gente ter um bendito de um fundo eleitoral. Já é pior ainda a gente agora ter que pagar essa multa. Se tivesse que pagar alguma multa, deveria pegar de cada um do pessoal do PL, sei lá, e falar quanto vocês têm no bolso aí? Quanto vocês têm em posses aí? Mas provavelmente quem vai pagar essa conta somos nós, entendeu? Pietra, o que acontece? A coligação do PL tem outros partidos, né? Tem o PP, o Republicanos, outros partidos. E esses outros partidos já começaram a, tipo assim, olha, eu não quero pagar essa multa, não. Esse negócio é com você aí. O famoso meu nome é tchau. Meu nome é tchau e o sobrenome é bye bye. É tipo aquela mulher que vai no banheiro na hora da conta, né? Tipo, chegou a conta, olha, eu só vou retocar a maquiagem, já venho, né? Então, e aí? Como é que já começou a ter uma retaliação dentro da própria coligação? Você acha que realmente você apertar o calo pelo bolso, você pegar pelo bolso, cala a boca da oposição? É uma das formas do ativismo judicial fazer a sua militância hoje em dia, né? Eles vão cerceando a todos que se opõem a eles de todas as formas. Então, começam derrubando conta no Instagram, ao mesmo tempo eles tentam sufocar todo mundo economicamente, né? Onde já se viu? Qual foi a última vez que a gente ouviu falar da aplicação de uma multa de 22 milhões de reais, né? Em um partido político ou em um político sequer. Então, é muito clara a forma como eles tentam cercear as nossas liberdades por todos os lados, né? Então, é complicado a gente falar agora também se está errado esses outros partidos tirarem o corpo deles da reta ou não, né? Porque quem vai pagar isso, né? Tem uma parte que é claramente do fundão, como o Negão falou, mas e o outro? O que é? Vai rolar uma vaquinha entre os partidos, né? Quem falou mais dá mais? Como é que vai ser feita essa divisão? Eu acho que não dá pra gente julgar nesse momento a atitude dessas pessoas que são alvo aí dessa multa. E o pior de tudo, Duda, é que além, por isso que eu falei do sobre-cheque, né? Tá, o sobre-cheque. Não foi pago tudo. Parece que tinham 13 milhões, então falta talvez 10 milhões, 9 milhões. E como disse bem o Negão, esse dinheiro é dinheiro de impostos. Exato. Ou seja, é dinheiro de impostos. Então, ele lesou
muito mais a pátria e os contribuintes do que o próprio partido. Agora, o que impressiona também é o tempo. Porque assim, o PL hoje é um dos maiores partidos do Brasil. Olha a quantidade de senadores, deputados eles elegeram. Quantos foram... Então, é tipo assim, nem fazer questão de olhar o que estão pedindo ou estão com dúvida, e mesmo se fosse esdrúxulo, você simplesmente devolver em 13 minutos, parece que o negócio estava pronto, né? Uhum. Então, tipo, tá aqui, e mais ainda, hein? Multaram, arquivaram e colocaram o Valdemar Costa Neto como... uma pessoa a ser investigada. Colocaram ele no inquérito? No inquérito, para ser investigado. E aí? Vou ler um negócio aqui. Ó. O Partido Liberal vai adotar todas as medidas adequadas para restaurar a liberdade, o direito à livre atividade parlamentar e partidária, o direito à liberdade de expressão e, mais ainda, o direito de se poder contestar as decisões judiciais sem sofrer qualquer retaliação. Como? Tarde demais, né? Então, como? Isso que eu queria saber. Como? Porque agora... se é o próprio ministro do STF, a maior corte... Como é que ele vai fazer isso? Você tem ideia de como que ele vai poder fazer isso aí? É muito difícil, porque isso é o resultado do ativismo judicial que tem acontecido aqui no Brasil há uns anos já, né? Eles estão cercando o partido que está fazendo as contestações que eles não gostariam que fossem feitas de todas as formas, né? Eles tentaram ali, foi nítido. O partido realizou uma auditoria, enviou o resultado para eles, e aí o que eles fizeram? Alexandre, com a sua ilustre careca brilhante, pediu para que o primeiro turno também fosse incluso no relatório e deu um prazo impossível de se cumprir, de 24 horas. Foi um prazo impossível, a gente já discutiu sobre isso na última edição e tudo mais. Então é óbvio que o prazo não foi cumprido, era impossível. Aí, em 13 minutos, o cara multa o partido em 22 milhões. É ou não é uma ironia cruel? Que é o número do partido, né? Pois é. Partido. Pois é, são o número dos partidos opositores. Eu acho na mais eleição, engraçado, 13 foi opositor a 22. Foi simbólico, né? 9. Só para não entrar no 23. É só para não entrar no 23 e manteve no 22. Exatamente. É uma ironia muito cruel e eu acho que é o principal retrato do ativismo judicial no Brasil, né? Eles fizeram criar uma briga interna entre os partidos. Isso aí. Porque o PP... o PR tiveram que tirar o deles da reta, porque são partidos menores do que o PL. Não tem como, do jeito que a Pietra falou, tem como a gente julgar o partido querer pular fora, se ele tiver a oportunidade de pular fora, porque são partidos menores. Olha, né? E, no fim das contas, é a gente que paga tudo. A gente paga o salário de quem multou eles, a gente paga o salário de todo mundo que está dentro do partido e a gente vai pagar a multa. Então, no fim das contas, todo esse ativismo judicial prejudica, de fato, única e exclusivamente a gente, porque é do nosso bolso que vai sair tudo. Que nem já falaram aqui na bancada, vocês acham que alguém vai tirar a grana do próprio bolso para pagar? Não vão. Eu acho que nesse caso também é uma soma, né? Não foi só o ativismo judicial, não foi só uma decisão. Como, por exemplo, você pedir... você entregar a sua revisão, não, a sua auditoria só do segundo turno, estava na cara que Alexandre de Moraes teria pedido também a do primeiro turno, já que você usou as duas urnas. Ah, negão, mas tem o argumento X, tem o argumento Y. Mas, meu amigo, a gente tá nos últimos 4 anos vendo um monte de coisa acontecer. Das duas, uma, ou fez de propósito entregar só a do segundo turno, ou... entendeu? Foi muito vacilo você não entregar também a do primeiro turno. É porque não dá mais pra contar que eles vão agir da forma como eles deveriam. Não, mas não dá pra gente esperar isso. Eu concordo com o que o Ventura... Até esse assunto qualquer da lugar última do Alexandre edição, de Moraes teria falado. Então, mas é melhor o feito do que o perfeito. Entendeu? Essa é a primeira coisa, né? Faça com o que você tem na mão. Só que é o seguinte, eu concordo, negão. Eu acho que os caras foram muito ingênuos, pô. Ingênuos. Entendeu? Você tá preparando uma estratégia. Então, mas deixa eu fazer aqui o contraponto. Vocês estão falando que o cara foi ingênuo, né? O PL foi ingênuo, ou quem fez a reclamação foi ingênuo. No segundo turno, a gente só tinha
Presidente e governador. O presidente e governador. Sim. Ou seja, os É uma logs, amostragem menor, é mais fácil. A maneira de você observar tudo isso daí, principalmente os logs de urna, são muito mais fáceis do que você observar milhares de candidatos. Sim. Porque imagina, teve candidato que não teve voto nenhum, teve candidato que tem 1 voto, 2. Então como é que você vai conseguir mostrar que existia alguma coisa estranha ali na urna com milhares de opções e variações? Agora, quando a gente faz a variação entre 2 candidatos, aí fica muito mais fácil de você fazer um estudo estatístico. Porque imagina você fazer um estudo estatístico com milhares de possibilidades. Chega ao infinito. Agora, quando você tem 2 canecas, não. Você consegue falar, olha, quais são as possibilidades dessas canecas dentro desse universo de votação? Mas se põe no lugar do Alexandre, ó, tá vendo como é as coisas? É que a gente está vivendo, mas é aí que tá. Pega esse celular aqui e diz assim, ó, esse celular aqui vai decidir entre nós 5. Ó, o problema... Aí depois o celular só tá ruim, então não vai decidir entre eu e o Roma. Ó, o problema... Aí que tá o vacilo. Não, aí o problema... você pedir só no segundo turno. Mas aí que tá, mas a máquina é a mesma. Então... Não mudou a máquina. Exato. E de novo, vem aquela situação que até o Hipócritas fez, uma esquetezinha, onde num condomínio, um condômino chega pro síndico e fala, olha, o condomínio foi invadido. Ele fala quando? No domingo. Aí ele fala assim, tá, mas e no outro domingo? Não, no outro domingo eu não sei. Então, se você não sabe, eu não vou ver nem nesse. Mas como assim? Eu quero que você veja nesse. Aí ele fala, não, mas eu quero que você reclame esse e o outro domingo. Fala, mas no outro domingo eu não tenho nada. Só se a gente olhar nas câmeras, na fonte. Ele fala, na fonte, vamos olhar nas fontes. Ele fala, não vou te dar o acesso. Não vou te dar acesso. Se você não me trouxer quem teve a tentativa de invasão no outro final de semana, esquece. Aí ele fala assim, mas por que isso? Aí, de novo, por que isso? Aí, é isso que eu quero fazer essa pergunta para você agora. Manda. Primeiro eu vou ler o que ele disse. Moraes considerou o pedido como esdrúxulo e ilícito e multou a coligação por litigância de má-fé. O que é isso? É quando a provocação judiciária se dá de maneira abusiva, distorcendo fatos ou usando o processo para conseguir um objetivo ilegal. Ou seja, você ter uma dúvida sobre o processo, ninguém está questionando o resultado das urnas, ninguém está questionando a anulação, as pessoas estavam com uma dúvida em relação ao funcionamento. Foi isso que foi mas nesse pedido caso, ali. eles levantaram a bola para o Alexandre cortar na cara. Claro, mas por quê? De novo, porque o Gaia, nós vamos falar isso daqui a pouco, o Gaia, quarta-feira, que foi gravado esse programa, na sessão ele falou assim, as pessoas e os jornalistas estão percebendo o quanto um dos poderes, que seria o poder judiciário, estaria supostamente trabalhando para um dos lados. Exatamente. Que é o que o Negão está dizendo. Exatamente. Ou seja, já sabendo disso, quais seriam as medidas legais? Eu não consigo ver. Eu quero saber se meu amigo aqui, Roma, conseguiria ver uma saída para como você vai trucar o intrucável. É verdade. Para falar do luva de pedreiro, né? O intrucável. Na verdade, o Alexandre, quem joga truco sabe, o Alexandre gritou truco e não tem como gritar 6. Os advogados amigos que eu consultei, eles foram unânimes em me dizer que a ação do PL, eu anotei direitinho aqui, é um recurso administrativo. E recurso administrativo não tem litigância de má-fé. E eles foram unânimes, falaram que é uma decisão absurda o que o Alexandre de Moraes fez. É comparável a um erro médico. Como se você fosse aí a um médico tratar a sua garganta e o cara fosse lá e amputasse a sua mão. É um absurdo, uma coisa muito absurda. Bom, eu não sou advogado para dizer, estou passando só as informações que eu recebi, né, que eu procurei para poder trazer para vocês. Agora eu queria fazer uma analogia do mundo geek, né, sobre o que está acontecendo. Imagina que existe o Lex Luthor, quem conhece aí o universo DC sabe do que eu estou falando, e existe o Batman, que é uma casa, e existe o Superman, que é de outra casa. No offense, sem ofensa, tá, Pedro? E existe o Superman, tá? E o Lex Luthor tá, detonando a galera, e o Batman parece que tá dormindo, e o Superman
tomou um chá de kriptonita e também está lá, amortecido. É a impressão que eu tenho, é isso que está acontecendo. Vai de encontro com o que o Ventura falou, o Negão falou, né? Aliás, o que a gente concorda aqui, ninguém está fazendo nada. Desculpa. Não, pois não, Pietra. Só retomando uma fala tua, hoje não tem nenhum advogado na mesa, né? Não. E eu acho isso maravilhoso, porque normalmente o advogado tem uma tendência a ser um pouco legalista, né? Nessas questões morais muito óbvias pra gente. Então, pra mim, é óbvio que é normal você questionar a transparência numa eleição. É óbvio que é normal você questionar qualquer que seja a situação, né, política num país. Agora, a gente tá falando, você fez um comentário que foi o seguinte, eu não sei em relação à lei, se isso... Cara, é muito simples que moralmente isso deveria ser ok, né? O que está acontecendo é a criminalização de dúvidas que a população tem hoje. Isso, exatamente. Então, e a nossa moral deveria se sobressair a questões legais jurídicas. Exatamente. Né? Esse é o ponto principal. Eu creio que o papel, Pietra, da justiça, nesse caso, era falar assim, tá bom, nós vamos mostrar. A gente vai abrir tudo aqui para vocês, nós já falamos isso aqui nessa Dá um cala-boca, né? Eles deram um cala-boca de outra maneira. Não, pois é. Assim, é o seguinte, a gente vai colocar tudo de forma bem clara aqui. Pra que... como é que é, Ventura? O quem? Aquela senhora que mora na periferia, preta, pobre... A Dona Maria, preta, pobre, periférica e mãe solo. De modo... Pra que ela entenda. De modo a que essa pessoa possa entender o que a gente está falando e a gente terminar de vez com essa celeuma, com esse um bom exemplo. E calar a boca, inclusive, da direita radical que está até hoje aí fazendo manifestação na porta dos quartéis. Acabava com isso. Um bom exemplo para vocês entenderem o nosso nível, o pessoal entendeu o nosso nível de censura hoje, é esse argentino que diz que que as urnas não prestam, isso e aquilo. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu acho ele um tremendo 7-1. Por quê, Negão? Eu acho que ele tá se aproveitando de um sentimento que a própria população está tendo de querer respostas a todo custo. Ele tá usando isso, tá ficando famoso pra caramba. Só que assim, eu só posso achar. Eu não posso chegar e pedir para ele me dar uma entrevista no meu canal e eu fazer certas perguntas que para mim ele ainda não respondeu. Entendeu? Eu questionar os métodos dele, por exemplo. Eu não acredito nele. Entendeu? Mas eu não posso. Porque se eu fizer isso, se eu chegar e falar assim, irmão, senta aqui e vamos trocar ideia sobre o seu método aí, que eu não acredito. Então eu vou fazer certas perguntas para você, para ver qual que é a sua resposta. Se eu fizer isso, eu posso ser enquadrado como antidemocrático, eu posso ter a derrubada das minhas contas, eu posso ter o meu canal caído do YouTube, ser entendeu? multado. Posso ser multado. Sendo que eu não acredito nele. Eu não tô querendo fazer uma coisa para irritar ele. Você tá no direito, né? E o ponto é exatamente eu não posso questionar ele. Porque a questão é, ele tem certeza do que ele tá falando. Se ele tem certeza, se ele tem provas que embasam a retórica dele, por que não dar uma entrevista pra você? Você entende? E é isso que tá acontecendo, que você não acredita nele, exato. E você tá dando oportunidade pra que ele se explique e que embase a sua narrativa. Agora, o que acontece em relação ao nosso judiciário, que tem tanto medo da verdade, tanto medo da comprovação de que as eleições foram de fato lisas? Lisas que se fala? Com lisura. Com lisura, de que as eleições foram de fato transparentes. Eu acho que é a mesma coisa nesse caso do PL. Entendeu? Por exemplo, eu entendo o ministro pedir e falar assim, então, irmão, você tá questionando só a segunda, mas foi a mesma... Então tá, Negão, mas peraí, vamos lá. Só pra você entender, tá questionando a mesma... Pra mim, o PL fez de propósito. Não, eu acho que o Negão... O PL fez uma presa... Eu acho que é o seguinte, pessoal, peraí. Não questionar, é isso. Eu acho que vocês tomaram chá de Che Guevara. Porque não é possível. O Negão, ele tá meio esquerda. Hoje eu tô querendo dar um peteleco no Negão. Achamos o contraponto. Eu acho que estão batendo no pessoal errado. Não. Ele encarnou o Leonardo. Sabe o que aconteceu? O Negão... Vou te xingar na internet. O Negão... Essa conta sou eu que vou ter que pagar. Negão, você... Nós pegamos você sabe muito bem disso, ele estava fumando um charuto cubano vencido ali fora. E agora ele ficou com essa cabeça louca. Porque afetou. Então, primeiro, vamos por partes, como diz o esquartejador. O argentino. Vamos por partes, como diz o esquartejador. O argentino. O cara... Eu já ouvi dizendo assim, pessoas falando, não, mas o exame ali, as contas, né? Os cálculos não têm uma assinatura. Tem. É o Fernando Cerimedo, né? Que chama. É o Fernando Cerimedo. É Cerimedo que fala, né? Cerimedo. É ele.
Então existe um CPF, existe uma pessoa, não é um cara com uma máscara do Sexta-feira 13 dizendo assim, olha, nós fizemos aqui um cálculo. Não, o cara botou o nome dele. Porra, exatamente tá por isso eu gostaria de... Agora, peraí. Então vamos lá. Exatamente por isso. Essa é a primeira coisa. Então esse é o primeiro mito. Dizer que não existe uma fonte, dizer que não existe a assinatura. Existe sim, do Fernando Semedo. Agora, se ele está correto ou não, que é isso que o Negão está dizendo. Você não pode nem questionar o questionador. Você não pode Porque nem se pensar. você questionar o questionador, você está ocorrendo, entre aspas, um crime antidemocrático. Exato. Contra as instituições. Que loucura é essa? Né? Onde a gente chegou, onde você questionar o questionador... Não pode. Se você mostrar, isso é uma verdade, se você colocar ele hoje no YouTube falando sobre como fazer lasanha, vai cair o seu vídeo. Vai cair. Você não pode colocar o cara hoje pra falar, tipo assim, como fazer um churrasco gaúcho, né, argentino. O PL vai no Não pode. Vai na mesma. Mas ele só não foi preso, o Semedo, ele só não tá preso porque ele não mora no Brasil. Senão ele seria. Porque se ele morasse no Brasil, ele já estava mais do que preso. E é isso que retrata o absurdo da situação que a gente está vivendo. Eu acho que um ponto que eu queria adicionar aqui é que a justificativa do Lex Luthor para ter multado o PL em irônicos 22 milhões é, além da litigância de má-fé, que seria ilegal. Mas como que aquele relatório pode ser ilegal se, pela lei, todo partido pode contratar uma empresa de auditoria se quiser? Como que você apresentar o resultado dessa empresa de auditoria é ilegal? Se você não pode apresentar o resultado, não faz sentido você poder contratar. Na verdade, nós estamos vivendo um momento... Desde o começo, só para completar a aventura, desde o começo do processo... Todo e qualquer partido pode colocar um representante para acompanhar o processo. Mas aí vocês estão questionar. O PSDB já fez um documento de mais de 70 páginas lá por 2014. Na época da Dilma. Sim, na época da Dilma. Mais 70 páginas questionando com vários técnicos que apontam para erros técnicos nas urnas. Não foram multados. Nada foi feito. Não foi nem falado isso na época. Não foram adicionados inquérito, não foram multados. Mas eu acho que nesse caso a gente está batendo no cara errado. Não, nesse caso, eu acho que... Tem quem, Negão? No PL. Pra mim, o PL fez de propósito isso. Eu acho que não, né? Eu acho que não. A premissa que você está partindo, pra mim... Vou bater nele daqui a pouco. O PL quis apagar o pessoal que foi votado por ele. Você está indo para uma área muito perigosa que é do conformismo. E não é só o conformismo, é um assunto satélite, inclusive. Exatamente. Porque o cerne da questão são as urnas e os problemas tecnológicos das urnas. Exatamente. Se pediram uma, se pediram duas, se pediram meia dúzia, isso é um assunto satélite. Tem que ser isso avaliado. Não é o cerne da questão. Grave. E outra, vamos lá. Vocês estão falando sobre o mundo ideal. Mas o nosso mundo real não é isso. Mas aí entra na questão do Eu acho legal que o mundo real é o que a Pietra está falando. Vamos incomodar. Gosto dessa frase. Vamos incomodar quem nos incomoda. Exatamente. A gente não pode deixar quem está nos incomodando tranquilinho. Não é porque o nosso mundo real Negão, é injusto que a gente tem que aceitar isso. Eu tô com medo de você. Sabe que eu tô com medo de você, Hoje Negão? quem nos comanda pode meter uma multa na Jovem Pan só porque a Duda acabou de chamar ele de Lex Luthor. Mas a gente não pode aceitar. Não, ela fez uma metáfora. Ele fez primeiro. Não. Só por isso ela pode ser rejeitada. Eu fiz uma analogia aqui, que eu não foi chamei o nome de ninguém. uma metáfora para que as pessoas entendessem mais facilmente. Mas eu entendo, mas quem deveria estar fazendo esse tipo de... Quem deveria estar resolvendo esse tipo de coisa é o Senado. E o nosso Senado está totalmente quieto. O Senado praticamente deixou na mão dos brasileiros a sua competência. É o super... Mas, Negão, de novo. O PL, na minha opinião, ele sabia que isso não daria em nada. Ele fez de propósito entregar só o resultado. Mesmo não fazendo em nada, Negão. Ele tem direito. É a mesma coisa. Vamos lá. A gente não agir claramente, porque a gente está com medo do Supremo. É um absurdo. Isso ou esperar o mundo ideal. Eu tenho medo, Negão, do conformismo, que assim, talvez de forma consciente ou inconsciente, você está chegando, que está parecendo, sabe aquele lance do comunismo, que o cara falasse assim, olha, vamos botar mais uma família na tua casa. Mas não é conformismo. Aí daqui a pouco eles botavam um bode. Aí o pessoal, meu Deus, 2 famílias, um bode. Então tira o bode que eu fico com a outra família. Com a outra família, exatamente. Então tá parecendo isso, que é tipo assim, não, mas veja bem, não vai ter jeito. Você sabia, ô Duda, por exemplo, não sei se você sabe, Petra, se você estiver andando com o seu carro e aí você passar num buraco e estourar a roda, você tem direito de processar o Estado.
Não sabia. Pois é. Por Processa quê? a prefeitura. Você processa. Por quê? Porque eles têm a obrigação de deixar a rua sem buraco. Você já paga os impostos para isso. Seu IPVA Muita para gente isso. vai dizer o seguinte: É a dica. ah, não vai dar em nada. Ah, esse é o mundo perfeito. Algumas pessoas ganham, outras não. Mas se você se conformar que um buraco é um buraco e que todas as ruas têm buraco, daqui a pouco não vai ser só o buraco. Vai ser o buraco e o trombadinha que vai te pegar quando Passa você parar o a ser normal. farol. Quando você se Aí conforma, é o buraco, normal. é o trombadinha e é o cara que te sequestrar para fazer o Pix. Aí daqui a pouco é o buraco, é o trombadinha, nós estamos é o cara falando- para falar do Pix e daqui a pouco você Nós estamos não falando do poder... cara que pode mandar o carro da Federal amanhã às 6 horas da isso. manhã na sua Então, mas casa. aí esses Não caras Mas são é mais um heróis. Não motivo, importa, negão. não É mais um importa. motivo. Reclamar ainda é um ato de cidadania e um ato democrático. Porque senão todo mundo vai Mesmo se calar não a desse boca. nada. Por exemplo, a gente fala assim, manifestações. Ah, mas vai dar em alguma coisa? Gente do céu, Não a precisa dar em manifestação nada. em si já é Exatamente. o resultado Já é o dela. resultado de alguma Então não adianta de ficar pensando, ah, mas será? Será? Então, de repente, a gente vai viver sem Você fazer só faz nada. a coisa certa se você souber que vai dar bom pra você. Se você achar que você vai sofrer algum tipo de consequência Agora, negativa, o que eu quero, você deixa a coisa errada o que eu acontecer quero numa jogar, boa, eu é quero isso? jogar aqui nesse podcast, porque aqui, Pedro, você percebeu que aqui é um podcast. Não, tá maravilhoso. Não é? Aqui é Tá legal. boa. Você fica com o Pavonato ele é muito chique. Pavinato bate na mesa. O Pavinato, de cacetete. Pavinato, ele é muito chique. Aqui nós trazemos a conversa para o podcast. podcast. Por que isso está acontecendo? Porque o senhor Barroso atravessou os três poderes e foi conversar com as pessoas, lá, os deputados, para que senadores. não tivesse voto impresso. Aham. Ou seja, por que Lá atrás. lá A gente atrás... volta. O que atrás. se tem pra esconder? Qual que é o medo de atrás. ter um voto impresso, né? E aí, pior ainda, e as pessoas ligam tudo que é, isso que me dá um medo e um receio, que tudo que as pessoas fazem para deixar mais transparente, para que a coisa fique sem dúvida, vira... Demonizado. Antidemocrático. E tem um sobrenome. Vou dizer aqui o que é. Olha que interessante. Primeiro, ó. Barroso fez uma reunião com os líderes da Câmara dos Deputados porque, na visão dele, o voto impresso não era viável. Por que não é viável? E aí, vai vendo, o deputado Alexandre Molon, líder da oposição, deputado, né, do PSDB do Rio de Janeiro, a votação passa um recado, quando eles fizeram a votação, e para não ter o voto impresso, ó, a votação passa um recado ao governo federal. Dizemos não às intimidações, não à desestabilização das eleições, não à tentativa de um golpe de Bolsonaro, querendo, no ano que vem, eleições limpas, seguras, tranquilas e pacíficas, como o sistema atual garante. Vocês estão Tudo que entendendo? eu não gosto é golpe. Ou seja, Tudo que eu não gosto qualquer é golpe, coisa. exatamente. Tudo que eu não gosto. Tudo que eu não gosto é golpe. Sabe o que me fez lembrar isso, Ventura? Minha mãe. Minha mãe, quando eu era moleque... Não, agora eu quero saber essa história. Vou assistir de Minha camarote. Conta da sua mãe. Quando eu era moleque, a gente pedia qualquer coisa pra ela, falava assim, não. Ponto, acabou. Mas, mãe, cala a boca, A minha também. olha... Mas, mãe, não sei o quê. Se falar de novo é cinta. A minha já tinha Mas ido é aceitado. que... Mas é que era a palavra mágica pra cinta cantar. Entendeu? A impressão que eu tenho é que é isso. Tá lembrando minha mãe. Talvez o Entendeu? nome da mãe dele seja Alexandre. Mas o que eu acho interessante, Não, Pietra... o nome da minha mãe você já Maria deve ter da Glória, sentido mas é muito bem isso. assim. E ela, Ventura, só Vai. pra concluir. Eu achei E ela que ainda você- dizia, ela ainda falava assim, o que eu falar aqui, tá falado. Se falar alguma coisa ao contrário, olha lá, respeita que eu sou sua mãe. Ponto, acabou. Sabe que eu fico pé da vida? Beijo, É que os jornalistas e os comunicadores, eles estão grudando adjetivos para qualquer coisa que a direita faça como fosse o maior absurdo possível. Exato. Ou seja, eu quero voto impresso. Meu Deus, isso é um ato fascista. Todo É um mundo que eu ato não gosto é Hitler, bolsonarista. tudo que eu não gosto é golpe. É assim. Então não É entendo. desumanização da oposição. Isso é marketing nazista, né? Goebbels Sim. falava muito, né? Destrua o seu oponente. Exatamente. Pra depois... não, tem uma outra coisa que é mais grave ainda. Destrua o seu oponente, porque assim, quando ele for colocado num paredão e receber uma bala na cabeça, ninguém vai se sensibilizar. Exatamente. Do que aconteceu. Então, Exato.
a imprensa, né, mainstream, já virou há muito tempo, talvez desde sempre tenha sido uma das técnicas da nossa jurisprudência fazer militância. Então, hoje eles tentam dar a mídia do lado deles, né, porque são os oligarcas, são eles que detêm o nosso poder, sim, e a mídia está na mão deles, né, e eles demonizam sem falar sequer o que eles não sabem o que eles falam. Eles falam é fascista, é nazista, eles não têm a menor, é golpista. Eles moldam o imaginário coletivo, pessoa, né? Exato. Então você pinta, você coloca a pessoa numa caixinha, né? Então ela é elitista, burguesa, sei lá mais o quê, golpista, fascista. E é um movimento mundial. É um movimento mundial, você tem toda a razão. Mundial. Então, uma vez que você coloca essa pessoa com uma simples palavra nessa caixa, automaticamente ela é demonizada e qualquer coisa que aconteça com ela é tranquilamente aceita pelo resto da população. É claro, porque como é que como é que você vai defender um fascista, um golpista? Como é que você vai defender uma pessoa dessa? Você não vai. Eles vão moldando o imaginário da população, porque aí elas vão aceitando qualquer tipo de comportamento. Foi assim que eles pintaram a ideia do genocida. Não, porque o Bolsonaro é genocida, tá? Mas por que ele é genocida? Ele atrasou a vacina, tá? Mas quando que ele comprou a vacina? Não sei. E essa turma não sabe, ao menos, o significado de genocida. Nem de fascista, nem de nada. Não tem que ter significado. Não tem que ter significado. Virou ofensa. É apenas uma ofensa. Sequer vai no dicionário pra saber o que é, entendeu? Entra na cabeça, vai no efeito manada e sai falando. Mas eu quero falar de um assunto aqui, que é o seguinte. Vocês já participaram do metaverso? Eu nunca fui, velho. Eu sou vovonauta. O metaverso é você põe um óculos ali e tal, e você vive. Pior é que não. Você pode ser quem você quiser. Realidade virtual. Realidade virtual. Você vive um mundo paralelo. Tá. Você entendeu? Você vive um mundo paralelo. É um negócio chamado imaginação que funciona também. Só que é o seguinte, gente. A gente tá vivendo, parece... tinha muito. Parece que nós estamos vivendo 3 Brasis. Olha que interessante, né? A gente tem 3 metaversos. As 3 ondas aqui, né? A gente tem um com manifestações pedindo lisura e transparência e para que a gente entenda o que está acontecendo. E liberdade. Liberdade, democracia e tudo mais. É isso que as manifestações estão pedindo. A gente tem um outro que é da Copa do Mundo. Então tem um pessoalzinho que está só falando de Copa do Mundo. Pessoalzão. Eu não sei, o que eu sinto não é tanto assim. E mais um, que é a carreta furacão da transição. Porque assim, enquanto os caras estão reclamando, tipo, multa, e o argentino, aí o Lulinha Paz e Amor, cara, o cara tá trazendo 400 caras, Marina Silva. Virado no girai. O Dino. Tem 400 caras lá. Trouxeram o Frota e mandaram o Frota embora. Eu quero saber de vocês. A Daniela Mercury. Ela tá na cultura agora. Então, quer dizer, o que vocês acham? Tico Santa Cruz, Porchat. Felipe Neto. Felipe Neto, Companhia Limitada. Mas eu tô falando... Surpresa zero, né? Acho que é por isso que o Léo não tá vindo. Ele tá lá na equipe de transição. Eu acho que ele já foi pra carreta furacão. Surpresa zero. Não, mas eu quero saber o seguinte, os nomes. Porque assim, o principal nome... Vamos fazer uma votação rapidinha. Na sua opinião, Negão, qual é o principal nome, assim, dos ministérios? Qual é o ministério mais importante que você acha? A da economia. Qual que você acha? Economia. Qual que você acha? Economia e infra. Qual que você acha? Na verdade, é educação. A gente não sabe qual é o ministro da economia! Mas pra mim, educação é tão importante quanto da economia. Mas é que a educação já é aparelhada, Não, né? e o pior então de já tá tudo dominado, tá é tudo que dominado. quando alguém fala que é o Haddad tentou se apresentar, aquele dia era um baile de debutante dele. Ele falou assim, era um baile de debutante, ele ia se apresentar. Olha, eu vou fazer. Ele falou assim, nossa, eu vou falar que eu sou ministro, né? Aí quando ele começou a falar o que ele ia fazer, os caras, não, peraí, pelo amor de Deus, pelo amor, vem, compra dólar, vem. Aí ele começou a falar assim, meu Deus, eu acho que eles não gostaram de mim. E agora, o que eu faço? E saiu pior do que E aí? Sabe por quê? Porque assim, lembra do Haddad é Lula, Lula é Haddad? Lembra disso? Sim. Então, eu acho que é isso, é esse efeito. Eu acho que o verdadeiro ministro da Economia ou da Fazenda, que seja, vai ser o Lula. Vai ficar tudo na mão Ele é o pior nome da transição. Exatamente, vai ser o Lula, entendeu? Então, a tentativa de colocar o Haddad, por quê? O Haddad é um cara que é fiel a ele, né? O Lula quer gente que seja muito fiel a ele, subserviente a ele, entendeu? Subserviente, porque ele é um cara que gosta de bajuladores e gosta de pessoas que digam amém e abaixem a cabeça pra ele.
né? Então ele quer um cara ali que ele possa controlar. Ele quer uma marionete. Exato, eu ia chegar nesse ponto. Ele quer uma marionete. O Lula não apresentou nem plano de governo, né? Acho que até agora não tem plano de governo do Lula. E não tem... Teve o provisório. Teve o provisório, que não chegou... Era umas 30 páginas. Era um rascunho. Era um rascunho. Só faltou o PowerPoint, né? E um rascunho medonho. Que fala de regulamentação da mídia. Exatamente. Unificação de moeda. Que era pra ser uma coisa leve, foi assim um pesadelo, né, em forma de mini projeto. Agora, eu acho que ele não se atenta a essas questões porque ele não está interessado com a nossa economia, né? O PT e a esquerda não estão interessados com a nossa economia porque eles se nutrem da nossa fragilidade econômica. Quanto mais forte a gente está economicamente, pior é para eles. Se a gente está fraco, eles precisam do poder. Perfeito. Exatamente. Eu já vejo... Recentemente eu fiz um tweet que eu até me arrependi, mas eu não sou muito de apagar o tweet. Eu sou mais de falar depois que eu me arrependi do tweet. Onde eu disse assim, ó... eu quero que o Lula escolha Fernando Haddad como ministro da Economia. Pois, como eu sempre digo pro meu filho Jamal, algumas pessoas aprendem pelo amor, outras aprendem pela dor. Perfeito. No caso, o brasileiro não aprendeu pelo amor. Só que assim, logo depois tinha um comentário de um inscrito meu, que ele escreveu assim, caramba, negão, eu queria pensar que nem você. Mas aí eu me lembro que eu estou nesse mesmo barco. Foi nessa hora que eu me arrependi. Porque eu comecei a pensar isso, eu falei, caraca, a gente tá nesse barco. Eu gostei do período de amor. A gente tá nesse Eu aproveitei ele. Aliás, todo mundo aproveitou, né, negão? Exatamente, Todo mundo mano. aproveitou. Até a turminha da ingratidão. Até a turminha da ingratidão aproveitou. O que vem por aí, gente, já tá sendo pintado agora. O que vem por aí não é o Lula de 2003, não. Eu diria que tá sendo por pintado aí até há mais a tempo. Dilma de 2014. Isso. É isso que tá vindo. Aliás, do eu nada. acho que mais radical. Virada no Siri. Mais radical, porque assim, as promessas Virada foram no Siri. muitas. É muita boca para pouco bolo. Entendeu? As promessas foram muito grandes. E é muita gente querendo repartir esse bolo. Lógico que o pessoal vai falar assim, não, negão, mas esse pessoal que tá agora é um pessoal que tá lá pela causa, é o pessoal que tá tentando derrotar o ódio com amor. São apenas 14 pessoas que estão realmente recebendo. Ô, meu amigo, vamos ser sinceros. 400 e tantas pessoas, você acha mesmo que elas estão só pelo amor? Isso é investimento. Negão, sem Pensa falar... como vai ser, mano. Sem falar que tem muita gente, né, que antes se dizia aliado e agora tá fazendo assim, ó. Colocando o L aqui, ó. Já. Embaixo da mesa aqui, ó. Exatamente. Entendeu? Não, pera lá, o Lzinho aqui embaixo da mesa, né? entendeu? Porque... Pera Exato. lá. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Poxa, O importante é que a gente vai venceu ficar? o ódio, né? O importante é que o amor venceu. Que papinho, faça-me o favor. Mas esse é o problema. A Pietra, ela disse assim, poxa, eu acredito que o PT não saiba o que esteja fazendo e tal. Eu acho que eles sabem o que está fazendo. Não, acho que eles não estão nem aí. Não, eu acho que eles estão aí. Esse é o projeto. Eles sabem exatamente. Esse é o projeto. É o Lula. Não, o Quem projeto... vai estar? Eu sou marionete, como o Roma falou. Não, isso tudo bem, mas o projeto da economia deles é justamente você achatar o poder econômico da classe pode média ser. para que ela se torne uma classe Entendi. pobre. Sim, Porque sim, quanto sim, mais sim. pobre e dependente você for do governo, melhor para ele. Essa é a meta. Não, isso Quanto mais Essa é a meta do desemprego você socialismo. tiver, quanto mais inflação você tiver, Foi o que eu falei vai no ser final, bom para a grande elite. Eu já falei isso várias vezes nessa mesa. Quem tem ganha muita grana. menos de 15 mil reais em renda familiar tá lascado. Quem tem uma sobra de 20%, 30% do seu salário vai se dar bem. Por quê? Vai colocar no Tesouro Direto, vai botar em dólar e vai ver as pessoas se acabando. Você entendeu? Vendendo o que tem barato. Você entendeu? É o que eu sempre falo. É onde vão se dar um bem. governo onde quem lucra, muita lucra gente- muito, quem perde, perde muito. É isso aí. E aí, Lucra quem vai ser bom? Vai ser bom para os bancos. Ele fala assim, a gente não vai pagar os juros. Lógico que vai. O Lula é o Onde melhor que ele vai amigo pegar dos o dinheiro? banqueiros. Ele vai pegar dinheiro? Não, mas não é a questão. A questão é econômica mesmo. Como é que você pega dinheiro? Através do Tesouro Direto. Através de empréstimos bancários. Pagando quanto? 25, 30, 40. No Fernando Henrique chegou a 45% a Selic. Então as pessoas não têm ideia. E como o Negão falou, eu, às vezes com os meus botões eu falei assim, cara, quem tem menos de 30 não sabe que foi uma hiperinflação. Não sabe o que E é difícil explicar, porque parece que você é doido. Parece que você é doido. Eles vão aprender muito. E às vezes acho que vai ser bom soa para extremamente mostrar surreal. o que é de fato o PT
tirânico, aquele PT que é diferente da narrativa. O que eles falam é uma coisa, o que eles fazem é outra. Talvez essa molecadinha, quando começar a ver que o iPhone custa 5 pau, daqui a pouco é 5.500, daqui a pouco é 7, daqui a pouco é 10, no mesmo ano... Ah, não, eu dei o exemplo da caneta. Falei pro meu filho, ó, uma caneta hoje deve estar custando uns R$2. Imagina se ela um dia custar 20. Imagina se ela custar 30, imagina se ela custar 100. Porque o nosso dinheiro vai começar a perder o valor. É simples, não começou a comandar direito, o dinheiro vai perder o valor, a impressora vai ser ligada e vai ser começar a imprimir muita dinheiro. moeda. E as pessoas não sabem o que é isso, negão. Sabe por quê? Eu quero que a Pietra fale. E aí vem o gatilho salarial, que é outra hipnose, viu, Roma? É uma hipnose? É uma hipnose É uma hipnose porque a pessoa fala assim, estou ganhando 2 mil, agora estou ganhando 2.500, agora estou ganhando 3 mil, nossa, estou ganhando 50 mil. Passa. O poder de compra dela tá lá embaixo. Vai caindo. E as pessoas não sabem o que é isso. Fala, Pedro. Perfeito. E o que mais dói na questão econômica, né, que a gente vai viver a partir do ano que vem, é que o PT ainda vai pegar a rebarba do governo Guedes, né, do ministro Paulo Guedes. A mesma coisa que aconteceu no primeiro mandato do Lula lá atrás, né? Ele pegou uma rebarba boa econômica ali do FHC, surfou a onda por uns 2, 3 anos, mesmo com o mensalão se reelegeu, e esse ano, nesse mandato, é bem possível que aconteça a mesma coisa, né? E aí, a partir do 3º, 4º ano, a gente vai ver uma baderna total no Brasil, né? Gerada por toda essa questão que a gente está falando econômica, e as pessoas não vão falar que foi o Lula, porque vão ter esses primeiros anos como referência, né? Eu queria também, falando nessa zona toda da equipe de transição da carreira Furacão, eu quero puxar a atenção para 3 nomes que, assim, no meu ponto de vista, são os 3 nomes que mais estão causando ali dentro. O Haddad, que a gente já falou, que o Haddad está ali justamente porque ele é o poodle do Lula, né? Ele é o poodle, ele tá ali, ele vai fazer o que ele mandar e pronto. Ele é um Lulinha, né? Haddad é Lula, Lula é Haddad. Ele tá ali para ser exatamente igual o mestre, talvez até um pouquinho pior em algumas áreas. Só que aí a gente tem a Simone, né? Gosto de falar de Simone. Vendida. A Simone... Mas ela disse que não ia querer um ministério. Então, ela falou. Ela falou. É nisso que eu quero chegar. Esse é o preço que se paga por ter aberto mão da própria candidatura. Né, da própria dignidade, porque chegou no segundo turno, no primeiro turno ela passou batendo no Lula o tempo todo, batendo nele, que às vezes era até legal nos debates. Ela dava uns flertes, ela dava umas flertadinhas. Mas tipo, tinha uma hora nos debates que eu pensava, é até bom ela tá batendo nele, porque aí não é só o Bolsonaro batendo no cara, e aí o pessoal que não gosta tanto do Bolsonaro, vê mais gente batendo, pode levantar ali a antena, né? Então eu até achava legal ver ela batendo nele no primeiro turno. Aí chegou no segundo turno, a gente viu ela em cima de caminhão de som com os punhos erguidos do lado do Lula. Então assim, esse foi o preço para ela conseguir o ministério dela. Ela abriu mão da dignidade, ela abriu mão da campanha dela e ganhou um ministériozinho de presente. A Marina Silva fez isso. Exatamente. Mas pra mim, A Marina Silva também fez isso, pô. Um monte de gente. É que a Simone, a Marina é bem mais discreta, né? Aquela história da tartaruguinha que aparece a cada 4 dias. Mas a Marina eu só acredito vendo, hein? Mas a Simone, pra mim, ela é muito pior do que boa parte desse pessoal que tá ganhando o ministério agora. Porque ela foi sorrateira e ela foi... eu acho que foi tudo uma técnica que ela usou muito bem planejada de bater no Lula, porque assim ela ganha o quê? Ela agrada o Faria Luller. Ela agrada a direita limpinha, a direita liberal, que o Bolsonaro é grosso. Os MBLers mas eu sou contra o PT também. Então ela começa batendo, ela que se diz, né, centro-direita, começa batendo do Lula, ganha feminista cristã. A feminista cristã, ela ganha um endosso aí do centro limpinho liberal, que no segundo turno, né, ela vem com força total, veio defendendo o Lula com força total no segundo turno, fazendo a campanha dele, pra pegar esse pessoal que é centro e falar, olha, tá vendo a Simone, que é uma pessoa da centro-direita, tá indo no Lula, então eu deveria ir também. Então pra mim foi muito bem planejado. Eu só queria voltar no assunto que o Ventura falou. 30 segundos. Rapidinho. Não se espante se você começar a assistir nas novelas da Globo famílias falando que estão ganhando mais, histórias de gente emergente, histórias de que pessoas que, olha, meu salário aumentou, agora eu vou comprar uma motinho. Não se espante, já que o Ventura falou de hipnose, não se espante se começarem a colocar você nesse meio de uma forma que talvez você nem perceba. Exatamente. Nas novelas, naqueles Globo Repórter, você vai ver agora. História de famílias que superaram a pobreza. Exatamente. Consigo falar o terceiro nome no primeiro bloco? No outro bloco. Só porque é o seguinte, você que fez o L, de verdade, de coração, cara,
ou você começa a ir, porque a gente só tem duas alternativas, ou você vai ignorar que a sua vida vai começar a deteriorar, ou você se junta com os outros brasileiros e começa a exigir em qualquer votação. Então não sinta vergonha de ir para a rua e se juntar com as outras pessoas que lá já estão. Então toma cuidado, existe um gatilho que chama compromisso e coerência. Muitas vezes, por você tomar uma decisão, você quer continuar com essa decisão até o final. E isso pode causar a sua vida, destruição da sua vida, dos seus filhos. Então, às vezes, põe o orgulho no bolso e vai lutar pelos seus direitos. Porque é muito complicado se deixar essa estrutura de poder que está sendo criada, esse plano econômico que está sendo criado, que vai destruir tanto a esquerda quanto a direita. Não vai destruir um lado só, vai destruir os dois lados. Eu queria falar um negócio pra você. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como é que eu posso usar isso ao meu favor? Eu comecei a decifrar melhor as pessoas há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com comércio e eu precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar. Então eu juntei toda essa experiência desses últimos 30 anos que eu acumulei e coloquei dentro do meu curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para se tornar um expert na venda. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas, como já causou na vida de milhares de alunos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, N-I-U cursos.com.br para fazer a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, vai ganhar 25% de desconto. Esse será o primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Meninos e meninas aqui da mesa, senhor Roma, presta atenção, hein? Sim, senhor. Estou de olho em você. Sim, senhor. Hoje teve a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. Eles promoveram ali uma audiência pública para fazer denúncias que a campanha do presidente Jair Bolsonaro, a reeleição, foi prejudicada na transmissão de propaganda de rádio. Ou seja, computaram ali mais de 1 milhão e 1,2 milhões na transmissão de rádio. Dali fizeram um cálculo que eles perderam, né? Foi pago e não foi feita as transmissões, acho que 38 milhões, ou seja, foi pago e não foi utilizado. E aí, no meio disso tudo, muita gente falou do que aconteceu durante a campanha e também apareceram pessoas que se sentiram prejudicadas pelo que o Negão acabou de falar aqui no primeiro bloco, de o quanto que as pessoas estão com medo de falar. A gente agora, nesse exato momento, nós estamos com medo de o que pode e o que não pode falar. Só que, assim, eu não aceito isso, Negão. Eu não aceito. Aqui a gente tem 2 machados, né? Você tem o machado do STF, do TSE, quer dizer, e você tem o machado do YouTube. Os dois estão aqui, exatamente. Ó, pairando a cabeça. Boa, Negão. A foice. Não, a foice. Eu quero... Não é machado não, lá embaixo, Negão. né? Eu quero falar sobre isso, que às vezes as pessoas me encontram nas ruas e falam assim, o que aconteceu com a Jovem Pan? Com a Jovem Pan não aconteceu nada. O que aconteceu foi com o Brasil. É isso que aconteceu. Exato. Se fosse só a Jovem Pan, a gente resolvia. Se fosse só a Jovem Pan, estava resolvido. O problema é que aconteceu com o Brasil. É tipo assim, será que vocês não estão percebendo o que aconteceu com o Brasil? Quer dizer, quando você vai escrever alguma coisa no Facebook e no Instagram, você consegue escrever todas as palavras sem mudar nenhuma letra? Uhum. Se você não consegue fazer isso, é porque você também está sendo censurado. Ou você recebe aquela mensagem, tem certeza que você quer postar? Quem aqui nunca? Escreva aí no comentário. Você consegue escrever todas as palavras no seu Facebook, no seu Instagram? Aí depois os caras ficam apontando pra Jovem Pan. Jovem Pan, você não consegue nem no seu Instagram, você que não é ninguém na fila do pão? Nem no Você que não é ninguém na fila do pão. Não é que é o Negão, a Pietra, o Roma, eles andam na Paulista, é uma ordem de pessoas. Tira foto. Agora, você não consegue. Então imagina a gente que tem uma câmera
onde vai ser... então a gente ainda tenta passar o que a gente pensa, o que a gente sente, não é isso, Pedro? Duda? De uma maneira, usando até o Lex Luthor, usando o Batman. A gente tem que usar o Sabari Love. A carreta furacão. Agora, o que vocês viram? Começar com o Negão. O que vocês viram hoje dessa comissão aí que apareceu de transparência? Tava a Bárbara do Te Atualizei, o Gustavo Gayer, os meninos do Hipócritas estavam lá. Foram as melhores falas. Gustavo Gayer, o Hipócritas, mas eu quero ler aqui para vocês um pedaço da fala da Bárbara, que eu acho que foi uma das coisas mais tristes, assim, de ter que... Emocionante. Mais emocionantes, mas não só frisar no discurso dela, mas no que aconteceu logo depois, que foi o que me deixou revoltado, certo? Bárbara, do canal Te Atualizei, que teve suas contas, seu dinheiro seguro. Há mais de um ano ela está com o canal desmonetizado. Sem saber o que está acontecendo, porque parece que ela ainda não, até hoje, não tem direito aos autos e tal. Teve num determinado ponto do discurso dela, de 10 minutos, ela encerra dizendo a seguinte frase: eu tô pedindo aqui, de forma absurda, o mesmo direito que a justiça deu a um traficante e um corrupto condenado. Eu tô pedindo aqui o mínimo. Sabe o que aconteceu logo depois desse discurso? Você pode procurar aí no YouTube. Uma plateia de senadores e alguns deputados federais começaram a aplaudir a Bárbara. Eu achei aquilo... É bizarro, né? É bizarra aquela cena. Sabe por que é bizarra aquela cena? Porque aquela mulher é uma dona de casa comum. Isso. Aquela mulher é igual a você que está aí do outro lado assistindo. A Bárbara não é um William Bonner. A Bárbara não é um Alexandre Garcia. A Bárbara não é um Gilberto Gil, que agora há pouco foi lá no Catar e parou o Brasil. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Parou o Brasil no mundo anti-horário para falar, nossa, como ele foi e tal, não sei o quê. Não, a Bárbara é só uma pessoa comum que deu a sua opinião na internet. Só isso. E sabe quem hoje deveria estar fazendo alguma coisa? São justamente as pessoas que estavam lá, alguns até choraram. A parte do chorar, pelo amor de Deus, aquilo ali me revoltou. Foi emocionante. O certo era os senadores estarem falando, o certo era os senadores estarem gritando, fazendo alguma coisa pela Bárbara, e a Bárbara está aplaudindo. Foi até um comentário de uma inscrita minha, Regina, se eu não me engano o seu nome. Ela comentou isso, eu achei maravilhoso na minha live quando ela disse isso, porque eu falei, cara, isso é muito verdade. O certo era os senadores estarem gritando, o certo era os senadores estarem apontando o dedo, o certo era os senadores dizerem que vão fazer alguma coisa, mas na real, os últimos 4 anos, eles mostraram que eles não estão nem aí. Esse é o país que a gente vive. Agora faz essa sessão, leva o Gustavo Gayer, que acabou de ser eleito, leva os meninos do Hipócritas, leva a Bárbara. Gente do céu, vejam o discurso da Bárbara e vejam depois os senadores e os deputados, alguns... Ai, parabéns! Não, parabéns não, irmão. Era você que devia estar fazendo alguma coisa. E a única coisa que você conseguiu foi fazer aquele parabéns super falso. Isso é para todos. Isso não é só para os de direita. Isso é para os de esquerda. Isso é para aqueles que até outro dia estavam brigando, dizendo que não, porque o judiciário está passando do limite e tal, e hoje estão do outro lado, porque obviamente está batendo no seu opositor, né? Porque olha que, para quem de repente não sabe quem é a Bárbara do Te Atualizei, ela edita os vídeos dela no celular. No celular. Ela edita no celular. Ela grava no sofá da casa dela. Muitas vezes de pijama. Muitas vezes de pijama. Muitas vezes ela tem que parar para socorrer os filhos, que os filhos têm alergia, alguma coisa assim. Ela às vezes fala, olha gente, eu não consegui gravar porque eu tive que ir pro hospital. E ela mesmo recentemente fala... o marido. O marido dela teve um infarto recentemente. Então, essa eu não sabia. Olha, gente, pro marido dela ter um infarto, imagina a pressão que essa família... E é uma família comum. É uma família comum. Esses dias ela estava com um cachorrinho que ela resgatou e ela estava procurando casa pro cachorrinho. Isso. É uma pessoa comum, assim como eu, assim como vocês, assim como seu vizinho. Ela simplesmente começou a fazer pesquisas, porque tudo que ela fala, ela tem os recortes dos jornais, ela só mostra as pesquisas e ela foi colocada no inquérito da fake news porque ela propagou uma fake news. E aí ela falou, ok, então aponta para mim qual foi a fake news que eu propaguei. Faz 1 ano e meio que ela não sabe qual foi a fake news que ela propagou. Sabe por quê? Porque os advogados dela não têm acesso ao processo.
Só que, para a mídia da esquerda, ela virou a bolsonarista blogueira propagadora de fake news. É o que a Pietra estava dizendo. Ou seja, você já gruda uma pencha, um rótulo nela, o qual ela nem foi julgada, ela nem foi condenada e ela nem pôde se defender. Mas ela é acusada. E já teve a condenação, porque ela perdeu a monetização do canal. Ela faz 1 ano e pouco, 1 ano e meio, que ela não recebe um tostão do trabalho que ela faz. Já foi punida. Previamente punida. Agora, e o que ela diz é o seguinte: eu quero ter as mesmas condições que o André do Rap. Ela não quis dar o nome, eu dou aqui o nome. Porque o André do Rap, que era o líder ali da facção criminosa, ele foi solto, sabe por quê? Porque passou um prazo, simplesmente um prazo que deveria o advogado ter protocolado. O advogado esqueceu de protocolar, doutora Pietra, então vamos soltar o maior traficante do Brasil porque esqueceram de protocolar. Aí um condenado em 3 instâncias, olha, veja bem, o CEP está errado, vamos soltar. Agora uma dona de casa até hoje não sabe o crime que ela cometeu. Você viu essa audiência? O crime, eu vi a maior parte da fala da Bárbara. Eu confesso que eu me sensibilizei muito, porque você vê muita verdade no que ela fala. É uma situação, é uma realidade que muitas pessoas hoje passam no Brasil. Eu não tenho a coragem que a Bárbara tem. E pra mim ela é uma heroína, tá? Ela tá lá, ela se expor da forma como ela se expõe. Tendo família, tendo filho, falar as coisas que ela fala, sabendo que ela corre o risco que ela tá correndo, né? É o que a gente tava falando aqui antes, né? O Negão, ele é a favor de você se abster de dar algumas informações, de repassar algumas informações ou de dar a sua opinião, né? Porque você tem que priorizar outras coisas em detrimento da sua liberdade de expressão. Eu entendo o que ele quer dizer, mas ao mesmo tempo é injusto, Negão. E ao mesmo tempo que eu não tenho a coragem da Bárbara, porque eu não tenho, ela é uma heroína. Ela fala uma frase lá muito emblemática. Ela falou muitas coisas muito emblemáticas. Eu me sensibilizei muito, assim, com todo o discurso. Uma é que o Ventura já comentou aqui, né? Que ela fala que eu sou só uma dona de casa pedindo os mesmos direitos que um traficante. Isso foi muito, muito simbólico. É um choque de realidade. É um choque de realidade, né? Não é nem simbologia, é realidade. Isso é um choque de realidade na gente. E ela falou várias coisas, né? Ela faz uma crítica ao Senado. Ela fala, vocês estão aqui hoje porque vocês estão gozando da confiança do povo. A gente colocou vocês aqui, vocês nada fazem para que a gente tenha liberdade de dar a nossa opinião, né? E ela também cita uma frase que poucas pessoas acho que se atentaram, né? Ela fala, uns bichos são mais iguais do que outros. Essa frase é uma frase do livro Revolução dos Bichos, do Orwell. Então, para quem tiver interesse em casa, dá Todos os animais são iguais, mas leia o livro, são mais iguais que os não outros. deu uma pesquisada, né? É uma crítica ali do Orwell sobre a situação da União Soviética, né? Do comunismo soviético. Então, enfim, depois da Bárbara ainda teve o Gair. O Gair falou muitíssimo bem também sobre a questão da frente cultural. A nossa frente cultural está contaminada pela esquerda, ele está batendo muito nessa tecla e as pessoas têm que ter noção do quanto isso é importante. Isso. A mesma coisa dos hipócritas também, né? E o Gustavo Gair ainda tem que tomar cuidado, porque ele ainda não é deputado. Ele, por enquanto, ele é igual a gente ainda. E os caras estão de olho nele. Esse machado que eu até brinquei e falei assim, tem um machado apontado para a cabeça da Jovem Pan, tanto do TSE quanto do YouTube, na cabeça do Gustavo Gair também tá. O meu ponto aqui, gente, é muito simples. Nós já vivemos numa ditadura. Isso. O problema é que a gente vive numa ditadura dentro de uma democracia. Ela está disfarçada de democracia. Quem deveria estar falando alguma coisa são justamente essas pessoas que estavam aplaudindo a Bárbara porque eles estão morrendo de medo. Quando um senador que, por lei, ele pode fazer alguma coisa e ele está morrendo de medo, como que vai ser com a gente? A Jovem Pan é um veículo gigantesco e a Jovem Pan foi calada. A Jovem Pan não foi calada antes, na época da eleição, e agora pelo próprio YouTube. Olha que interessante isso daí. E quando a gente fala, né? Que nem eu brinquei, quem é você na fila do pão? Gente, a gente aqui, o Roma, o Negão, a Duda, eu, a Pietra, somos pessoas comuns. Pietra, você é jornalista? Não. Você é jornalista, Roma? Eu sou. Então, o único que é jornalista aqui é o Roma. Porque a gente registrado, somos pessoas. Aliás, estudamos, fizemos os nossos estudos e tudo mais. Por causa mas somos pessoas comuns que começaram a falar, tivemos a nossa credibilidade, os nossos holofotes, e qualquer pessoa poderia fazer isso, sem ter medo. Duda, o que você viu dessa reunião, dessa convocação que o Senado fez, com as pessoas ali, tanto comuns quanto os políticos falando sobre o assunto?
Eu achei muito importante terem convocado vários grupos de pessoas, vários grupos diferentes. A gente tinha deputados, a gente tinha senadores, e aí eu concordo 100% com o que o Negão falou. Quem deveria estar sendo aplaudido ali por estar falando coisas incríveis e por estar fornecendo uma opção pra gente são eles. Né? Mas, infelizmente, a gente tem um Senado extremamente omisso. Não aqueles que estavam ali em questão, porque aqueles que estão ali em questão estão do nosso lado. Mas o Senado, num geral, deveria estar fazendo algo em relação a tudo isso. Eu coloco esses também. E o Senado decidiu assumir uma posição. Eles decidiram assumir uma posição. E é daí que vem toda essa instabilidade. Mas eu achei muito legal que, além de trazer esses políticos, eles trouxeram pessoas comuns, produtores de conteúdo, como é o caso da Bárbara, Hipócritas, Gustavo, um canal de humor, etc. né? Canal de humor. Sim, é um canal que faz paródia, né? Agora, eles também trouxeram o Instituto Voto Legal, eles trouxeram o argentino, eles trouxeram um desembargador que eu nem posso me arriscar em repetir o que o Sebastião Coelho falou lá. Mas eu quero dar os parabéns pro Sebastião Coelho. E trouxeram o Ives Gandra, constituinte, sabe? Um baita jurista, um dos maiores do país. Sensacional, não tem nem palavra para resumir, que conseguiu tecer uma crítica ao STF da melhor forma possível, da forma mais respeitosa e da forma mais formal e mais correta possível. Então, assim, foi uma audiência muito boa, porque eles trouxeram pessoas e grupos de todas as alçadas. Eu acho que deu para dar uma lavada de alma na gente, mas às vezes lavar a alma só não resolve. Posso fazer um comentário, um segundinho? Um segundinho. Porque a minha sensação foi exatamente essa, né? Depois de ver o depoimento da Bárbara, dos Hipócritas e tal, eu falei, nossa, que lavada de alma, mas ao mesmo tempo, assim, coitados, eles vão ser presos saindo daí. Olha que absurda a situação que a gente tá, né? No fim das contas, gente, pra mim, o que vale disso tudo, concordo com o que todo mundo falou, mas pra mim, a questão mora no seguinte conceito que eu já falei, é incomodar quem nos incomoda. Tudo que a gente fizer daqui pra frente, pra não dar sossego pra quem tá lá agora fazendo tudo isso com a gente tem que fazer, entendeu? Eu queria usar até uma metáfora que o meu amigo, que é editor aqui na casa, o Steve Lopes, falou. Você tem que fazer assim, dá licença, Pietro, ó, tem que ficar assim, ó, empurrando. Aí a hora que a Pietra fala assim, escuta, vamos parar chato, com isso? Né? É chato. É chato. Vamos parar. Aí eu paro. Aí tá. Ela sossegou, deu um sorrisinho, beleza, vamos lá de novo. Aí ela vai mandar eu parar. Eu paro. É isso, daqui pra frente... Até a hora que eu der um safanão. Até a hora que ela der um safanão. Ou uma multa ou você de prestar atenção e começar a ter um diálogo, porque se você não incomodar, a coisa não vai. Agora, vocês dois acho que não lembram, eu não sei, deixa eu falar com os velhos ali. Você lembra da Avenida Brasil? Lembra do Tufão? Demais. Da Carminha, vocês lembram? As noveleiras, olha aqui, ó. Falou de novela, já... É que eu não sou tão nova. Já tem reprise. Eu tinha uns... 10 anos atrás. 10 anos atrás. Tinha 9, então. Mas teve reprise. Teve reprise dela. E aí vocês lembram? Eu me orgulho de dizer que foi a última novela que eu assisti. Foi a última coisa que A eu vi. minha foi O Rei do Gado. E olha que interessante. Lá no Tufão, na Carminha, na Nina, né? A Nina tinha umas fotos, lembra? Comprometora do Max junto com a Carminha. E aí, ela perdeu as fotos. Aí todo mundo falou assim, gente, por que você não botou as fotos no pendrive? Por que não botou no pendrive? Aqui daí, acho que o... Nossa, Ventura, agora tu deu um rolê, hein, mano? Aí, parabéns. Quem A conexão, claro. E aí, Parabéns. o Eduardo Bolsonaro falou assim, vou botar no pendrive. Temos imagens. Pegou o exemplo da Nina. Temos imagens. Fez a Nina. Porque todo mundo, tipo assim, brigou com a Nina, porque, pô, Nina, por que você não botou as fotos no pendrive? Aí o Eduardo Bolsonaro botou no pendrive e falou que levou pra Copa. Inclusive, temos imagens dele na Copa. Olha ele lá. Ele abraçando ali Eu queria entender se é um cara fantasiado ou é uma estátua. Não, é uma pessoa fantasiada, tipo um Transformer, entendeu? Aí uma dessas moças, acho que é a mulher dele e tal. A Heloísa, a loira. É a loira. E aí, e é uma transmissão oficial da FIFA. E ele foi pego ali num flagra. E aí ele teve que se justificar. Ele se justificou dizendo assim, não, eu estou na Copa não vendo o jogo, mas eu estou distribuindo o pendrive. Tem imagens do pendrive? Vamos ver. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que
aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet, etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a tua segurança, nem com a economia. Então por que você vai serrar fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Então vamos lá, olha que interessante, né? Nós vimos aí ele falando, e ele pegou um montuado, uns 10. E aí o que vamos lá, vai ser 1 minuto para cada um, para a gente fazer 2 rodadas. Muita gente falou assim, poxa, por que ele não mandou pelo Drive, Google né? Drive. Pelo Google Drive, pelo WeTransfer, né? Ou seja lá, qualquer driver aí, OneDrive, enfim, tem vários serviços aí. O que é isso? Você mandar via internet. Só que o que eu achei interessante, primeiro, que o pessoal buscou ali a idade do pendrive, falar que o pendrive tem pelo menos uns 10 anos. No mínimo. Né? Mas onde é que ele ia arrumar tanto pendrive, cara, no Catar de 10 anos atrás? Cara, é impossível, cara. Não. No Catar ainda. Ou seja, realmente ele levou esses pendrives daqui. Sim. Agora, por que não mandar pela internet? Mas É um essa risco discussão muito mesmo- grande, é um risco muito grande você mandar coisas pela internet Mas- e não mandar de forma física. Sim, certo. Não estou passando o pano aqui, mas tem muita gente que também acha que o mundo é, como diz o Negão, um mundo maravilhoso de Bob. Se a coisa é importante, se são dados, se são matérias, se são coisas Tem o mundo confidenciais, ideal e o mundo real. você não pode usar a internet. Simples assim. Não existe segurança na internet. Você tem que levar fisicamente. Bem. Você entendeu? Agora, é óbvio que as pessoas vão falar assim, pô, mas o cara tá se divertindo, quanto o Tomé tava tomando chuva, né? Botaram a imagem do Tomé, que nem um pintinho molhado. 1 segundo de foto E que ele- tiraram. É. É que nem aquele lance da foto do Neymar, que ele tá assim, enquanto Não, o Pombo ali abraça já é ele, nojento. todo mundo... E aí, Negão, e aí? Ele pisou na bola, realmente tem fundamento, não tem fundamento? O que você acha em 1 minuto? Pisou na bola. Simples assim, mano. Entendeu? Eu tô aqui no Catar porque eu quero mostrar para o mundo, já que eu tô aqui e os olhos do mundo estão para o Catar. Beleza, assistisse o jogo do hotel. A partir do momento que você vai pro jogo e você é flagrado pela câmera, 40 mil pessoas tinha naquele estádio. E você é flagrado pela câmera. Ele já deu sorte, porque aquela câmera não é nem a câmera da Globo, é a câmera do Casimiro. Com quem ele já teve um problema lá, que ele parece que compartilhou um negócio dele uma vez que não era para ter compartilhado. Faz alguma diferença, Negão? Nenhuma. Nenhuma. Não faz diferença, porque as pessoas... Porque o único problema dessa história é a coisa que vai ser jogada na cara das pessoas que hoje estão na frente dos quartéis e na cara das pessoas, o que eu acho que é até pior, porque as pessoas que estão na frente dos quartéis, elas nem ligavam. Eu sei porque eu entrevistei uma esses dias. A Cris disse pra mim, falou, Negão, caguei pro fato do Eduardo Bolsonaro tá na Copa ou não tá. Eu não tô aqui pelo Bolsonaro, eu tô aqui pelo Brasil, eu tô aqui pela minha liberdade, eu tô aqui pelo monte de coisa que vem acontecendo. Foi isso que eu ouvi. Mas eu acho que o grande problema é pra aquela pessoa que de repente assistiu a Cris e pensou assim, cara, tava afim de ir nessa manifestação, vou fazer companhia pra Cris. Ah, mas aí o cara foi lá e viu o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Não cabia, não foi legal. O Eduardo Bolsonaro foi eleito por essas pessoas que hoje estão na frente dos quartéis, essas pessoas que votaram também no pai dele. Quer mostrar para o mundo o que está acontecendo com o Brasil? Dou o maior apoio. É por causa do Eduardo Bolsonaro também, do Paulo Figueiredo, que as manifestações foram passadas no Tucker Carlson, que é a maior audiência dos Estados Unidos. É por causa do Eduardo Bolsonaro, que já vem falando disso em todos os CPECs, por onde ele tem a oportunidade de falar, ele vem falando, mas aí... Ir lá no jogo, abraçadinho, tal, vou tirar uma foto com umas costas. Não ficou legal. Isso eu quero puxar isso aqui. Vacilou, mas não faz Olha, diferença. Mandar para outros países é muito importante, porque a mídia não está mostrando. Eu mesmo, Negão, não querendo aqui me botar no holofote, mas eu consegui mandar material, porque eu tenho parceiros e tudo mais, e contatos com várias partes do mundo aí. Eu mandei para o Japão traduzido em japonês, mandei para a França traduzido em francês, para os Estados Unidos traduzido em inglês, e para a Bélgica acho que também foi francês, se eu não me engano, para a Bélgica. Enfim,
para que as pessoas conseguissem entender. Os locais, não só os brasileiros fora do Brasil. Mas, Pietra, o que você vê? A emenda saiu pior que o soneto, realmente tem um fundo de lógica. Olha, e no final, isso tem relevância para a direita? O problema é a relevância, né? Para a direita. O tipo de picuinha que a gente tá se apegando, né? Se o cara foi levar pendrive, então se ele fez uma foto com vários pendrives, senão isso é picuinha, é uma coisa muito brasileira, eu acho, né? O Eduardo, ele tá há muitos anos, não é só nesse último mandato, não. Ele tá há talvez uma década como uma pessoa ali que combate a esquerda todos os dias da vida dele. Não é fácil ter o cargo que ele tem, não é fácil ter uma família, ter uma filha linda, aliás, por sinal, a filhinha dele, sabe? Ele enfrenta muita coisa todos os dias pelo Brasil e as pessoas pegam um momento de lazer do cara e não duvidem que ele esteja lá para fazer essa frente também, de levar a verdade para fora, porque é sabido que o Eduardo Bolsonaro é a pessoa próxima do presidente Jair Bolsonaro que mais tem abertura com as lideranças da direita pelo mundo, né? Como o Trump, enfim, como outras. Mas não, é muito comum, é normal. O normal é ele estar lá por ele ter essa abertura com essas lideranças, por ele ter essa facilidade, essa entrada em outros países e por ele também estar ali. E isso não impede que ele possa ter levado a família dele ali para ter um micro momento de lazer, né? Uma meia hora, uma hora, perante todo o período que ele passa aí, né? Para tentar combater a esquerda no Brasil. Então, eu acho muito injusto e muita ingratidão da direita brasileira tentar crucificar, tentar colocar ele nessa caixa aí odiosa que estão fazendo agora. Roma, você acha que a direita brasileira fez alguma coisa ou foi só motivo para a esquerda? Porque eu acho que a direita é isso. Porque assim, as coisas ruins eram dinheiro na cueca, era comprar passadina. Agora meu Deus, ele estava na Copa com pendrives. E aí? Eu não acho tão grave assim, mas também acho ao mesmo tempo. É difícil porque tem uma frase bacana que diz assim: a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Perfeito. Né? Então, foi um conjunto de... Eu não duvido da intenção dele. Com honestidade, ele estava curtindo. Pietro, eu não duvido da intenção dele. E concordo até com o que você falou. Às vezes o cara vai numa missão, tem um momento de lazer. Ok. Só que nesse momento que a gente está vivendo, qualquer passo que você dá um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais pra cá, munição pro inimigo. É munição pro inimigo. Mas o problema é que está sendo munição para a própria direita. A direita liberalzinha, que descobriram o que é o liberalismo ontem e que quer ali crucificar o Bolsonaro porque acha que delega, que está demonstrando prudência dessa forma. Isso eu já não acho que está acontecendo. Não, acho que não está acontecendo, não. Tudo está morrendo. Isso é só dentro da bolha da esquerda. Porque não tem. Essa é bolha da esquerda. É pesos e medidas. Não tem como comparar. Isso é bolha da esquerda. E vou te falar, o que a esquerda fala, a direita já nem leva mais em conta. Exato. Fala aqui, o Duda. Eu concordo com a Pietra, eu acho que isso sim tá entrando pra direita. Eu postei esse vídeo dele com os pendrives no meu Instagram, tá? Acho que agora deve estar com um pouco mais que 100 e alguma coisa mil visualizações. No mesmo dia eu abri caixinha de pergunta e eu vi muitas pessoas da direita achando um absurdo o fato de ele estar lá. Então não é algo que tá só entre a esquerda. E aí eu te pergunto, você da direita que ficou tão embasbacado com o Eduardo ter estado na Copa, isso foi noticiado da forma como foi noticiado? Porque aquela foto, aquilo ali é tipo 1 segundo de vídeo. É 1 segundo. Aquilo ali foi noticiado na grande mídia de uma forma extremamente tendenciosa. Tá? Depois que a imagem passou na stream do Casimiro, foi noticiado de uma forma extremamente tendenciosa e a direita simplesmente decidiu ir na onda da mídia. Passa o tempo todo falando que a mídia é tendenciosa, que não passa a informação completa e bibibibobobó, mas aí acontece um negócio desses e a própria direita decide virar todos os alvos para um dos nossos principais aliados, que é literalmente o filho do presidente que tá do lado do Bolsonaro literalmente desde que nasceu, que deu praticamente zero motivos pra gente ter qualquer tipo de dúvida com relação a ele desde que o mandato do Bolsonaro começou. Quando ele foi pro CIPEC no México, quando ele foi pro CIPEC no México falar sobre tudo de ruim que tá acontecendo aqui no Brasil e sobre tudo que estão tentando fazer, não teve notícia. Quando ele foi pros Estados Unidos pra encontrar com o pessoal, pra esclarecer algumas outras coisas, não teve notícia. De fato, a FIFA é importante e tem outras fotos que ele tá no estádio, mas ele tá numa sala fechada com não sei quantos árabes que ele disse que ele postou até foto no Instagram dele, que ele disse que ele tá explanando tudo isso, explicando um monte de coisa para conseguir apoio internacional pra gente. Então, assim, eu acho
burrice da direita virar todos os nossos alvos pro Eduardo. Pode não ter pego bem 1 segundo de vídeo dele dando uma risadinha na Copa, pode até não ter pegado bem, mas é uma idiotice perder tempo e Mas a gastar sua fogo amigo com crítica é a ele. mesma de todo mundo da direita. Olha, é o seguinte... Todo mundo da direita fazendo Pessoal... Não é. Calma, Não é pessoal, isso. que essa conversa vai continuar aqui depois que as luzes se apagarem, porque eu sei que o tempo acabou, mas a gente vai continuar discutindo aqui. Até a próxima, até o próximo Linha de Frente. Você discuta aqui, você escreva aqui o que você acha aqui nos comentários. Até mais, pessoal! Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.